Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Unicast. Eu me chamo Alana, eu agradeço a todos que estão nos assistindo, né? Hoje o nosso tema será direito à morte digna. Será que a gente consegue fugir dos procedimentos médicos? E a legislação, a Constituição, como é que ela defende esses indivíduos? Olá, eu me chamo Matheus. Veja isso e muito mais a seguir com nossos convidados do dia, um renomado advogado e uma PhD em medicina. Então, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem da experiência aqui com a gente. Nós estávamos muito ansiosos, né, pela presença de vocês. Aqui no nosso podcast é um pouco diferente, são os convidados que se apresentam. Então, por favor. Então, obrigado pelo convite, né, de me convidar para esse Unicast, que é um programa que sempre busca trazer assuntos assim, principalmente para os estudantes, né, então nessa fase de aprendizado, muito interessante. Então, eu me chamo Letícia Mello, eu sou formada na USP, sou neurocirurgiã, atualmente estou trabalhando no Hospital Teresa de Lisieux e no HGE. Olha só, é formada na USP e está morando aqui na Bahia? Verdade, né? Minha família é de São Paulo, só que eu acabei passando por um concurso aqui e estou aqui, amando o Nordeste. Legal. Bom. Bem-vinda. E o doutor, nos conte um pouco sobre você. A princípio, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu estou muito honrado de estar aqui nesse programa, juntamente com vocês. Eu me chamo Marlon Carvalho e eu sou formado em Direito na Unijorge, pós-graduado em Bioética na UFBA e atuo na área já tem 20 anos. Atualmente eu trabalho na Defensoria Pública do Estado da Bahia. Feitas as apresentações, o senhor poderia falar um pouco sobre esse conceito de direito à morte digna? Bom, a princípio, quando falamos sobre morte digna, é um termo subjetivo, pois trata de valores individuais e coletivos. Mas, em geral, esse direito aborda a liberdade do indivíduo de escolher como irá passar os seus últimos momentos de vida e preservando a sua dignidade. Enfim, e com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia da medicina, os tratamentos médicos puderam prolongar a vida dos pacientes através de vida artificial, entre outros procedimentos também, que envolvem a tecnologia, a máquina e tudo mais. Mas, porém, isso não significa que o paciente irá viver uma vida digna, pois com esse prolongamento de vida, esses equipamentos, também pode prolongar o sofrimento do paciente. Realmente, na atualidade hoje, as pessoas vêm tomando muitos remédios, né? E esses remédios acabam acarretando muitos problemas por conta dos efeitos colaterais, né? E na medicina, doutora, tem alguma conduta que consiga estar protegendo, assim, esses pacientes? O direito à morte digna é dado aos pacientes que estão em fases terminais ou com doenças incuráveis e irreversíveis, né? É dada autonomia ao indivíduo, né, se ele quer dar continuidade ou não àquele tratamento, né? Existem pessoas que querem continuar o tratamento, até para ficar mais tempo com a família, outras não, né? Outros preferem parar com o tratamento porque já vem de novo sofrimento, casos. Entendi. Então, no caso, o direito à morte digna é dado apenas para pessoas que estão na fase terminal ou com doenças incuráveis? Não, todos nós temos esse direito, porém é mais comum a gente ver em pessoas que já estão nesse quadro de Já sofrimento, estão mais debilitadas, no caso. fases terminais, e a gente, né, com tratamentos que não só pode utilizar, mas não vai fazer muita diferença. Existem certos procedimentos e tratamentos que ainda tem muito tabu aqui, né, na nossa sociedade. Especificamente no Brasil, como a eutanásia, né, que se eu não me engano não é permitido. A doutora poderia falar um pouco sobre... Sim, a gente tem uns 4 procedimentos. A gente tem a eutanásia, como você citou, que a eutanásia é o ato de proporcionar a morte de alguém de forma indolor, né, para aliviar aquele sofrimento, né, intencional de matar. E também temos a ortotanásia, que é a morte certa, que é a expressão muito utilizada na medicina para se referir ao fim de um tratamento invasivo em pacientes em estados terminais, né? A gente sempre visa buscar dar autonomia do enfermo e à família, né? Parar.
E também tem a distanásia, que é aquela morte penosa, difícil. É aquela morte onde o ato médico, né, o médico ele usa todos os meios possíveis para trazer ao máximo a morte daquele paciente, né, mesmo que não haja possibilidade de cura. Aí também tem a mistanásia, que é a eutanásia social, que é aquela que acontece muito, a morte assim miserável, digamos que acontece antes e fora da que era para ser a morte, por conta que às vezes a mistanásia acontece por conta de às vezes ter um erro médico, ou por às vezes um caso científico que a pessoa tenta atendimento e não consegue, né, introduzir um atendimento médico e acaba não tendo essa oportunidade, muitas políticas públicas, né, que a gente pode dizer também. Então, em casos de política, né, muito disso que a gente fala é o caso de suicídio assistido. Isso a gente fala que é o suicídio assistido, porque ele não depende de ação de terceiros, ele é uma consequência do próprio paciente, né, dada a autonomia dele escolher esse direito, se quer ou não continuar. Muito bem, interessante esses conceitos. E o doutor poderia dizer quais são permitidos aqui no Brasil, ou como traz no nosso ordenamento jurídico? Bom, Matheus, a doutora Letícia explicou muito bem sobre esses procedimentos. Bom, falando sobre a ortoeutanásia é a condição natural do ser humano, da morte do ser humano. Bom, às vezes ele está num procedimento médico e ele decide optar pelo encerramento dos procedimentos. Embora esse encerramento do procedimento não cause a imediata morte do paciente, mas sim, consequentemente, reduza a vida do paciente devido à falta desses tratamentos e tudo mais. Mas o que implica no total liberdade do paciente em escolher como irá passar seus últimos dias de vida e tudo mais, devido a ele percorrer o curso natural da vida dele. E bom, isso não fere nenhum princípio jurídico, até porque é algo natural do ser humano. E já tratando da distanásia, a distanásia... Rapidinho, doutor. Só para o pessoal de casa entender melhor, no caso, um exemplo sobre essa questão seria as pessoas com câncer, né, que escolhem fazer seu tratamento e passar pela toda aquela situação de perda de cabelo, enjoo, ou então simplesmente não seguem um tratamento e passam seus últimos dias em casa. Exatamente, Matheus. Um bom exemplo, porque realmente as pessoas veem que estão numa situação complicada de tratamento e optam, né, pelo desligamento desse tratamento e por seguir naturalmente sua vida sem ter que estar ligado 100% no hospital, 100% ao tratamento e também com os efeitos colaterais que os próprios tratamentos trazem. E bom, né, trazendo agora a distanásia, embora ela não fira nenhum princípio jurídico, não é nada no ordenamento jurídico que fale sobre ela é um procedimento que pode prolongar sim a vida do paciente, colocando vida artificial e tudo mais, mas pode também prolongar o sofrimento. E com isso é algo que pode causar também angústia, né, na sociedade, mas porém que não traga nada assim de fato na lei. E falando sobre lei, temos a eutanásia. Já a eutanásia é considerada como um crime aqui no Brasil, detalhando, artigo 121 considera ela como homicídio qualificado e detalha o inciso 2 do parágrafo 2 do Código Penal que ela é provocada por motivo fútil caso o profissional da saúde que esteja tomando conta do paciente faça esse desligamento do aparelho por piedade ou compaixão da situação em que o paciente esteja vivendo ali. E isso sim é considerado como crime. E também no artigo 122 fala sobre o suicídio instigado ou induzido do paciente, que é quando o paciente não por si próprio, ele por si próprio decide fazer o desligamento da máquina, sem a orientação de ninguém, e o profissional que está ali tomando conta dele somente faz o desligamento. Ou seja, é como se ele estivesse permitindo com que o paciente fosse levado ao óbito, certo? Mas só que isso é considerado, como citei no artigo 122 do Código Penal, como suicídio assistido.
E no caso, ele não é aprovado aqui no Brasil. Não é aprovada aqui no Brasil a eutanásia. Com a licença de vocês, a gente trouxe um outro convidado que vai falar sobre uma situação que ele vivenciou com um colega, né? E querendo ou não, é triste, né? Tanto para os familiares quanto para os amigos, ver uma pessoa passando por um momento desse, né? Ou ficar entubado, ou em coma. Então ele vai contar um pouquinho aqui da história dele. Pode entrar, Iago. Obrigado. De antemão, eu já queria agradecer vocês por darem a fazer parte hoje. E eu me chamo Iago Santos, sou estudante da Unijorge, curso de Direito. E o ocorrido foi há 2 meses atrás. Foi com o Ramon, um amigo meu. Ele sofreu um acidente de carro. Ele estava sozinho no carro. O carro acabou batendo com o poste. E voando esse acidente, ele perdeu um rim, ele perdeu a bacia e teve traumatismo craniano. Isso daí que levou à morte cerebral. Atualmente, o Juan se encontra no hospital, vivendo com a ajuda de aparelhos médicos. E para a família, não só a família, mas para a gente que é próximo, meus amigos, é muito difícil você ter a noção de que ele está lá vivendo por base de aparelhos médicos. E tanto que a orientação médica era de que a gente aceitasse isso e desligasse os aparelhos que mantêm ele vivo. Só que não é uma coisa fácil, uma decisão fácil que a gente toma espontaneamente. A decisão tem que ser analisada e a gente está falando de uma vida. É bem difícil, sabe? Mas ele continua vivendo com base de aparelhos médicos e a gente está na fé que ele vai ser do hospital vivo. Muito obrigado, Iago, por compartilhar. Eu desejo boa sorte para você e para o seu amigo. Eu sinto muito, né, por você, amigo. Você teria alguma pergunta para poder fazer à doutora ou advogado? Todas as minhas dúvidas já foram sanadas tanto no hospital quanto na sala de aula. De hora, eu já passei. Muito obrigado. A gente agradece, viu? Bom podcast para você. Muito triste, né, essa situação que a gente vê. No caso, doutora, qual seria a classificação dessa situação dele? Isso é um caso de eutanásia, né? Porque estão prolongando, mas eu acho que depende mais também só da família autorizar para o desligamento das máquinas, porque não é uma morte cerebral, só tá os órgãos de funcionamento, a mente não está mais ali. Então é difícil que você haja uma cura. E no caso, doutor Marlon, esses assuntos, como é que eles são tratados em outros países? Bom, a eutanásia é permitida por lei em países como Holanda, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, tem também Canadá, Colômbia e em 5 estados dos Estados Unidos, como Oregon, Vermont, Washington, Califórnia e assim, também tem na Alemanha e na Áustria a eutanásia passiva, ou seja, o ato de desligar o aparelho de manter o paciente vivo, contanto que tenha o consentimento do paciente. Realmente, doutor Marlon, inclusive na Holanda foi, desde 2002, que foi descriminalizado nessa prática do suicídio assistido. Lá o paciente ele deve estar devidamente lúcido e consciente para dar a devida morte a ele, né? E ele precisa estar em estado assim, da doença terminal ou incurável. Né? A Suíça também, as estrangeiras, se quiserem ter esse procedimento da eutanásia, podem ir lá fazer, a Suíça autoriza os estrangeiros. E são 4.400 francos para o dinheiro deles, para você poder fazer esse procedimento, que no nosso dinheiro fica R$ 13.200. E fora que ele quer ficar com hotel, hospedagem, tudo por conta do paciente, né? E também foi fundada lá em 1998 a associação, né, que dura até 2014, a Associação de Limitas, né, que ajudou mais de 200 doentes em doenças terminais ou incuráveis. E foi bem ajudada. Ela, infelizmente,
infelizmente acabou, mas foi o maior centro famoso assim, de suicídio assistido. Aproveitando a deixa da doutora falando sobre a Suíça, nós trouxemos um convidado, um enfermeiro brasileiro, que ele vai nos contar um pouco da vivência dele lá com esse procedimento de eutanásia e falar um pouco dos aprendizados dele. Produção. Bom dia, meu nome é Juan Rodrigues e primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite em participar do Unicast e dizer que estou muito feliz em poder compartilhar minha experiência e meu conhecimento sobre um tema que é de suma importância a ser discutido na sociedade contemporânea. Bom, eu moro na Suíça há 10 anos e sou enfermeira atuante há 3 anos. E meu intuito em vir para cá foi de estudar e aprender sobre temas como o direito a uma morte digna, a autonomia existencial do paciente e principalmente sobre o suicídio assistido, prática que é legalizada aqui desde 1940. Essa prática prendia muito a minha atenção desde o início da minha formação acadêmica. E vindo para cá, eu percebi que essa temática é muito discutida por toda a população, coisa que eu não via no Brasil. Existem muitos debates sobre isso aqui na Suíça. Conversando e perguntando aos meus pacientes o que eles achavam sobre esse tema, eu percebi que o suicídio assistido permite uma autonomia existencial do paciente e é um direito a uma morte digna. Eu já vi casos onde meus pacientes se diziam felizes por terem esse direito. Em caso futuramente viesse a acontecer alguma coisa com a saúde deles, por exemplo, eles passou por um acidente e tivessem que conviver com dor até o final da sua vida, que diminuísse a sua qualidade de vida, eles pudessem escolher ou não se iriam querer prosseguir com o procedimento de suicídio assistido, por exemplo. Essa prática é sim burocrática, porém, se você se enquadrar em todos os requisitos e tiver a vontade de exercer esse direito, você é permitido. E um fator educacional que me impressionou bastante aqui é a aceitação familiar. A família do paciente tem tendência a aceitar essa escolha do paciente, a escolha do seu familiar. E essa aceitação familiar é devido a um processo educacional muito forte aqui na Suíça e principalmente por acompanhamentos médicos, acompanhamentos de médicos qualificados, de enfermeiros que vão acompanhar nesse processo de escolha do paciente e vão acompanhar não só o paciente, mas também a família na questão psicológica e física desse procedimento, para que quando esse mesmo procedimento chegue o dia desse procedimento, desse ato, a família já esteja preparada, não só o paciente, mas também a família esteja preparada para essa ocasião. Então esse é um fator que me impressionou bastante. Então eu entendi que existem muitos fatores sociais que envolvem essa prática de suicídio assistido. E um dos principais deles é a religião. Países menos religiosos e mais laicos têm tendência a discutir mais sobre esse assunto, o que permite um maior entendimento sobre essa prática. Então, com base nisso, eu entendo que fica complicado de se discutir sobre essa temática no Brasil, pelo fato da sociedade brasileira ser muito religiosa. O Estado é laico, sim, mas a sociedade brasileira é muito religiosa, o que dificulta o acesso à informação que, por exemplo, que trata sobre morte, trata sobre algo que pode acontecer com todos nós, que é, por exemplo, sofrer um acidente, mas a gente não está preparado para essa ocasião e nem discute sobre isso. Então, como foi dito, eu acho muito difícil discutir sobre esse tema. E isso, infelizmente, acaba dificultando o acesso a todas as informações sobre esse tema. E, infelizmente, acaba dificultando o acesso a um direito que toda a população deveria ter, que é o direito à morte digna, é o direito a escolher uma autonomia existencial, de dizer até onde vai a minha qualidade de vida. Será que eu quero conviver com isso? Será que eu quero conviver com essas dores? Será que eu quero conviver com esses procedimentos, procedimentos médicos paliativos até o final da minha vida? Enfim, existe esse questionamento. Então, com base em tudo isso, a sociedade brasileira precisa evoluir em temas educacionais, culturais, sociais
religiosos e permitir com que a discussão dessa prática entre nas rodas de conversas e seja colocada para toda a população. Discutir sobre esse tema, sobre essa temática, não significa que no outro dia essa prática vai ser aceita. E sim, a partir das divergências, que as divergências são importantes nesse tema, obviamente que vai ter gente que vai concordar e não vai, mas as divergências permitem com que chegue a uma conclusão ideal para a sociedade brasileira. Eu não estou dizendo que só porque é aceito na Suíça que tem que ser aceito no Brasil. Porque existem muitos fatores, como eu falei, os fatores sociais, que influenciam na tomada de decisão de cada indivíduo. Então, é preciso essa discussão para que a sociedade entre nos quesitos do biodireito, da evolução contemporânea, da evolução das práticas, dos direitos existenciais em si. Então, esse é o meu questionamento e minha certeza, com base nas minhas experiências, de dizer que a sociedade brasileira precisa evoluir nesse quesito. Realmente, pelo menos na minha opinião, né? Essa questão da eutanásia, eu acredito que o Brasil deveria ter um pouco mais de sensibilidade, né? Com os próprios pacientes. Porque já estão nessa fase terminal, já estão nessa fase incurável da doença. Então, é algo que realmente deveria ser uma escolha da própria pessoa. Eu também concordo como pessoa, assim, na minha opinião. Porque a pessoa já está ali sofrendo, ela tem o direito de escolher. Porque tem gente que, poxa, muito sofrimento, tem gente que não gosta de ser cuidada por outras pessoas, de passar por aquela tipo de situação. Então, é um caso bem polêmico no Brasil, que acho que no nosso país demora um pouquinho de se acontecer, né? Entendi. A doutora podia falar como o Conselho Federal de Medicina trata essa questão? Desde 2006, o Conselho Federal de Medicina procura buscar, assim, evitar tratamentos fúteis em pacientes terminais, que não vai ajudar. Mas sempre a gente orienta a família, explica e sempre a opinião do paciente prevalece. Ele sempre vai ter o direito, se quer ou não, de continuar esse tratamento. Mas os tratamentos fúteis que não vão servir para prejudicar a situação, geralmente não. Entendi. Eu fiquei bastante curioso em relação a saber como é dado o procedimento para pacientes que estão em coma ou não podem manifestar a sua vontade. Tem algum documento em que eles possam fazer uma declaração ou um testamento, ele é válido? Como é isso? Geralmente os pacientes que estão inconscientes e não têm alguma declaração nada, a família que decide. É sempre, quando está inconsciente, a família próxima que vai decidir. A gente vai explicar se quer dar continuidade ou não ao tratamento. Hoje também, o Conselho Federal de Medicina, desde 19/2012, já fala em um testamento vital, que a pessoa ela tem que ser maior de 18 anos, ela tem que estar em pleno gozo, assim, das consciência e lucidez, para que possa fazer esse testamento vital, para descartar alguns tratamentos que ele não queira, pode ser uma reanimação, e faz juntamente com o seu médico. No caso, aqui no Brasil, tem alguma instituição que defende essa eutanásia? Tem uma ONG, a ONG Católica pelo Direito de Decidir, ela é formada por feministas cristãs e que trata sobre leis eclesiásticas da própria instituição, como a lei da autonomia do próprio corpo da mulher, também da lei do aborto, e também eles tratam sobre a eutanásia e são a favor da eutanásia aqui no Brasil. Mas, inclusive, no início de 2021, muitas instituições também foram contra a eutanásia, pois impediram que fosse o avanço da regulamentação da eutanásia aqui no Brasil. Entendi. No caso, você comentou aí, né, sobre essas instituições. A gente tem algum projeto político que seja contra ou a favor a esse projeto? Bom, teve um projeto de lei, inclusive foi o único projeto que teve em relação à eutanásia, que foi o projeto 125 de 1996, que o senador Gilvan Borges, do PMDB do Amapá,
entrou em processo com esse projeto de lei e acabou sendo arquivado 3 anos depois, em 1999. O próprio Gilvan Borges, na época, citou que esse seria um projeto que ele já entrou sabendo que poderia não ter nenhum avanço, pois é um assunto que é pouco tratado aqui no Brasil e que, inclusive, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Marcos Lulim, em uma conversa falou que esse é um assunto que pode prejudicar no campo eleitoral no Brasil. Entendi. É algo que é meio que fora de cogitação. É porque se a gente implementar, vai acabar trazendo aí algumas vertentes para o Código Penal. E acaba fazendo uma bagunça. Exatamente. O Código Penal é bem rígido. Além da nossa cultura, né, que não aceita muito essa questão de tirar a própria vida, né? As religiões cristãs que hoje dominam, né, querendo ou não, reflete bastante, né, nesse meio político. Para os defensores, a eutanásia é uma boa punição para quem se encontra em situação de agonia, né? Mas também a gente pode falar de manter os custos, que é manter o paciente desse vivo que não tem chance de voltar para a consciência, né? Em controvérsia, o Estado deve manter e preservar a vida humana. Exatamente. E o Estado tem esse poder de tirar a vida, no caso, não assim tirar a vida, por já não ter a vida do paciente em plenitude, ou seja, não estaria poupando a violação da sua dignidade e da sua liberdade, no caso do paciente. E tratando sobre, enfim, esses procedimentos, a eutanásia e tudo mais, o que mais ocorre aqui no Brasil, infelizmente, é a mistanásia, como a colega citou, por erro de política pública. Isso é uma precariedade aqui no nosso sistema, as políticas públicas em hospitais, porque muitas vezes os pacientes eles vão procurar atendimento, às vezes estão doentes, algo assim, e acabam sendo negligenciados pelo hospital, morrem em suas casas de forma, uma colega citou, miserável, e por falta desse atendimento, então às vezes recebem esse atendimento, mas devido à precariedade no local, precariedade do profissional. Falta de atenção, e nem isso, atenção, às vezes a gente não tem os medicamentos necessários que a gente precisa. Às vezes Chegar não lá, tem espaço, né, nos hospitais para as pessoas. Verdade. Tem vidas que a gente vê as pessoas no chão de certos hospitais, então realmente é algo complicado. Por às vezes mesmo o paciente recebendo um tratamento médico por falta de uma qualificação adequada do profissional da saúde, ele acaba morrendo no hospital por essa negligência, né, do médico e do hospital. Assim, então é um assunto bem polêmico mesmo, esse assunto da eutanásia, da mistanásia também, que é um problema grave aqui no Brasil, que traz muitas discussões em pautas aqui. No caso da mistanásia, os médicos eles respondem criminalmente por alguma coisa, o hospital? Sim. A família, muitas das vezes que presencia isso, acaba sendo uma situação agoniante, certo? A família entra com o processo e o médico, sim, pode ser levado e tendo a sua carteira, né, do Conselho Federal de Medicina anulado, ele acaba sendo expulso e podendo também levar à prisão do mesmo. Então, né, vamos finalizar por aqui, porque já deu tempo do nosso podcast. Eu agradeço a presença de vocês, foi de suma importância, né, esse assunto aqui. Muito obrigada. Sim, eu gostei bastante e se sintam à vontade para voltar quando quiserem. muito obrigada também, adorei aqui essa Unicast. Interessante vocês, né, fazer isso, principalmente para os estudantes que estão chegando agora, aprender sobre esse assunto, né, direito de... Esse é muito amplo, meu amigo Kiji aqui. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, como você antes. Muito honrado de estar aqui, espero poder conversar mais com vocês, não só aqui, mas por fora também, a gente trocar essa ideia e expandir o nosso conhecimento para o público afora. E você aí de casa, não esqueça de curtir, dar o like e compartilhar. Até a próxima quinta-feira com o nosso Unicast.